Bom, nós vamos então conversar agora sobre contribuições de empresa e contribuições sob a responsabilidade da empresa. Então vejam vocês o seguinte, eu tenho que pensar, para eu traçar o perfil contributivo das empresas, nas possibilidades de contratação de mão de obra, de serviços efetuada por uma empresa. Então eu vou traçar aqui o seguinte, tá? Vamos lá. Então o que é que pode ser contratado por uma empresa? Eu posso ter uma empresa contratando empregados, não posso? Muito bem. Eu posso ter uma empresa contratando através de quê a empresa? Através do ógmo ou do sindicato, ela contrata serviços de trabalhadores avulsos. Eu posso ter uma empresa contratando também contribuintes individuais. E eu quero que vocês se lembrem sempre que as empresas, elas têm contribuintes individuais dentro de casa. A empresa tem um diretor não empregado, se é uma sociedade por ações, a empresa pode ter sócio-gerente, sócio com prolabore, administrador remunerado, ok? Então, assim, além dos CIs, que são aqueles que prestam serviço eventual à empresa, a empresa terá nos seus quadros, já na sua composição societária, tá? Sócios ou diretores que serão contribuintes individuais. Além disso, se tornou muito comum que as empresas tenham contratos com cooperativas de trabalho. Tá? Houve um movimento muito forte nos últimos anos de substituição de mão de obra empregada, tá? Por mão de obra de cooperados. Então a empresa firma um contrato com a cooperativa de trabalho no sentido de utilizar a mão de obra dos trabalhadores cooperados associados a essa cooperativa, de acordo? Além disso, eu tenho aquele movimento do que a gente costuma chamar de terceirização, tá? No caso da terceirização, o contrato não será de pessoas físicas diretamente por aquela empresa. A empresa, quando terceiriza, ela firma contrato com uma empresa prestadora de serviços, que essa, por sua vez, vai ter empregados que serão, os empregados da prestadora de serviço, serão cedidos à empresa contratante, tá? Então, assim, eu vou ter empregados, mas empregados da prestadora de serviço, que é uma segunda empresa, tá? E esses empregados serão cedidos para aquela empresa contratante. Um outro dado que eu encontro é de que as empresas, elas podem contratar construtoras para execução de obras de construção civil. Então, quando uma empresa contrata uma construtora, ela passa a ter a condição de responsabilidade solidária, ela é responsável solidariamente na medida em que contrate essa construtora numa situação em que não haja cessão de mão de obra. Então, no momento adiante, nós vamos tratar, tá, em algumas aulas dessa condição aqui. Ou seja, nós vamos tentar entender quais são as obrigações geradas para uma empresa contratante quando ela contrata uma prestadora de serviços, tá, em regime de cessão ou empreitada de mão de obra, quando ela contrata uma construtora para execução direta e integral de um projeto, tá? Então, isso aqui é um momento adiante. Nessa primeira, situação de contratações, nos interessam aquelas que envolvem pessoas físicas contratadas. Embora aqui você tenha uma empresa contratando uma cooperativa de trabalho, o entendimento que se dá aqui é de que o cooperado presta serviço à empresa através de sua cooperativa. Então, em última instância, tá, seria uma empresa utilizando a mão de obra do cooperado, que é representado nessa prestação de serviço pela cooperativa a qual ele é filiado, tá? Então, quando nós formos trabalhar com os diversos perfis de empresas, nós vamos verificar o que acontece quando uma empresa contrata um empregado. Quais são as responsabilidades dessa empresa contratante,
tendo em vista estar remunerando esse empregado. Nós vamos também verificar o que acontece quando uma empresa requisita mão de obra avulsa através do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato. Nós vamos entender o que acontece quando a empresa remunera um contribuinte individual e também o que acontece quando a cooperativa de trabalho, no final do mês, entrega a essa empresa contratante uma nota cobrando os serviços que foram prestados à empresa por esses cooperados. Então, nós vamos investigar quais são as contribuições devidas diante de cada uma dessas situações, ok? Tá? Lembrando a vocês que o exercício de atividade remunerada é fato gerador de contribuições. Então, quando o empregado exerce atividade remunerada, ele tem que contribuir e caberá à empresa descontar dele a contribuição e recolher essa contribuição aos cofres da Previdência Social, tá? Agora, quando eu tenho a empresa remunerando um trabalhador, tem essa remuneração sido paga ou creditada, ou seja, devida ao trabalhador, tá? Eu terei aí um fato gerador de contribuições para a empresa. Então, diante da presença de um empregado que está prestando serviço, surge a obrigação de contribuir para o trabalhador, surge a obrigação de contribuir para a empresa que o contratou. E assim vai acontecer quando a empresa contratar avulso, quando a empresa contratar contribuinte individual. A empresa paga um prolabore para um sócio, cabe à empresa reter do sócio a contribuição devida por ele, uma vez que ele é contribuinte individual. Cabe também à empresa que o remunerou desembolsar uma contribuição incidente sobre essa remuneração prolabore paga ao sócio, tá? Então, nós vamos abordar, as contribuições patronais, as do tomador de serviço, aquelas devidas pelos segurados que prestaram serviço, e devemos já anunciar o seguinte: as empresas, quando contratam trabalhadores empregados ou avulsos, sobre a remuneração desses trabalhadores, não incidem apenas contribuições destinadas à Seguridade, especificamente à Previdência Social. Sobre a remuneração que uma empresa paga aos trabalhadores, incidem também as chamadas contribuições de outras entidades ou terceiros. Quem são esses terceiros? Nós temos, o salário educação, que é uma contribuição social, o INCRA, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, temos também as contribuições para o Sistema S, Os chamados terceiros do Sistema S seriam quem? SESI, SENAI, SESC, SENAC, são contribuições corporativas ou de interesse das categorias econômicas. Então, vejam, esse conjunto de terceiros, que depois nós vamos ter a oportunidade de listá-los, são contribuições criadas por lei de natureza diversa, ou são contribuição social, ou de intervenção no domínio econômico, ou corporativas, mas elas têm em comum a seguinte característica: a contribuição devida ao SESI incide sobre a mesma base da contribuição previdenciária da empresa, chamada contribuição básica patronal. Então, uma empresa, nós vamos ver aqui que ela vai contribuir com 20% sobre a remuneração de um empregado. Essa mesma remuneração que a empresa usou para calcular essa contribuição de 20%, essa mesma remuneração será utilizada para o cálculo da contribuição destinada ao SESI, ao SENAI, ao salário educação. Então, digamos aqui que uma empresa tenha, uma folha de pagamento dos seus empregados, Uma folha de R$100.000. Vejam, sobre esta folha de pagamento, se é uma empresa em geral, ela deverá calcular uma contribuição básica patronal de 20%. Ela deverá também, sobre esses R$100.000, pagos aos trabalhadores, ela deverá calcular a contribuição destinada ao seguro de acidente de trabalho, que a gente chama aqui de SAT-GILRAD, que pode ser 1%, 2% ou 3%, e a depender da aplicação do fator acidentário de prevenção, pode ter seu valor alterado também. Então, vai ter uma incidência de 20% sobre a folha de 100.000, vai haver também a aplicação da alíquota de SAT sobre a folha de 100.000, vai haver a retenção da contribuição devida pelo trabalhador empregado, que pode ser de 8%, 9% ou 11%, conforme a faixa de
salário de contribuição do trabalhador, a empresa desconta 8, desconta 9, desconta 11, respeitado o teto. Tudo que eu estou mostrando até aqui, tá? São contribuições destinadas à seguridade. Em alguns momentos, o que acontece é assim, este aqui é claramente seguridade, este aqui é claramente seguridade, mas sempre os dispositivos apresentam as contribuições destinadas ao SAT, GILRAT, separadamente. Então, a leitura que você faria seria assim, a empresa contribui para a Seguridade Social com 20%. O segurado contribui para a Seguridade Social com 8, 9 ou 11, contribuição essa que vai ser retida ou arrecadada pela empresa para recolhimento. E a empresa, além de contribuir para a Seguridade Social, contribui para o financiamento dos benefícios concedidos em virtude do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, com 1, 2 ou 3%. Então, isso aqui seria, vamos dizer assim, o perfil básico de contribuição para a seguridade e para acidente de trabalho, para seguro de acidente de trabalho. Agora, além disso, sobre esses 100 mil, vão incidir contribuições instituídas por lei destinadas a terceiros. Eu não disse qual era a atividade dessa empresa, tá? Mas eu vou assumir o seguinte, mesmo sem saber a atividade, tá? A não sei que fosse um órgão público que não teria esses terceiros. Mas assim, eu sei que ela vai pagar salário, educação, que ela vai pagar a contribuição para o INCRA. Agora, se eu disser que isso aqui é a folha de pagamento de uma empresa comercial, trata-se de comércio, além de recolher contribuições destinadas a salário, educação e a INCRA, essa empresa vai também pagar contribuições destinadas ao SESC, ao SENAC e ao SEBRAE. Ok? Então, eu teria aqui contribuições devidas pela empresa sobre a remuneração de seus empregados, conforme está aqui uma folha de pagamento de 100 mil, e essas contribuições de terceiros incluem, na verdade, várias destinações. Existe uma contribuição destinada ao salário e educação, que vai ser calculada sobre a folha de 100 mil reais. Existe uma contribuição destinada ao INCRA, que vai ser calculada sobre a folha de 100 mil reais. Existe uma contribuição para o SESC, para o SENAC, enfim, todas elas calculadas sobre a folha de 100 mil reais. Então, eu posso entender que sobre a remuneração paga devida ou creditada a empregados por uma empresa, incidirão contribuições destinadas à seguridade, contribuições destinadas ao financiamento de benefícios concedidos em virtude do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidem as contribuições dos segurados, dependendo da faixa do salário de contribuição e respeitada a base até o teto, tá? E incidem contribuições destinadas a terceiros ou outras entidades. Qual a natureza dessas contribuições? Contribuição social, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias econômicas, e para alguns o SEBRAE seria interesse das categorias econômicas e para outros seria intervenção no domínio econômico. Para nós, o que nos interessa nesse momento é que contribuições de terceiros têm como base também a mesma folha que gerou os 20%, a contribuição do SAT e o desconto dos segurados. Só que eu vou colocar aqui dentro dessa folha, eu vou puxar a remuneração de alguém. Essa folha de pagamento de 100 mil reais, tem um gerente da empresa, que é um empregado, que ganha 10 mil reais. Sobre os 10 mil reais, não há dúvida do seguinte, vai incidir 20%, vai incidir o SAT, tá? GILRAT, e vão incidir também sobre esses mesmos 10 mil as contribuições destinadas a terceiros ou outras entidades. Entretanto, como isso aqui é a remuneração do gerente e ela passou do teto, no que diz respeito à contribuição devida pelo segurado, empregado, que é esse gerente, a contribuição será de 11%, porque está na maior faixa, só que não incidirá sobre os 10 mil reais. Esses 11% incidirão sobre o valor até o teto. Então, o gerente que ganha 10 mil reais
sofrerá um desconto na sua remuneração, mas não sobre o total de 10 mil, tá? E sim sobre o valor até o teto, que hoje está em 3.218,90. Então, retomando, contribuição de empresa incide sobre a remuneração sem teto. Contribuição para a SAT incide sobre a remuneração sem teto. Contribuições para terceiros incidem sobre a remuneração sem obedecer ao teto, mas a contribuição do segurado, eu tenho que cuidar que a base seja menor ou igual ao teto. Então, aqui nós ficamos com uma base de apenas 3.218. Por que isso? Conforme nós vimos, adiante este segurado vai se aposentar e qualquer benefício que lhe seja garantido na condição de aposentadoria não vai ultrapassar este limite, de acordo? Então, por hoje nós ficamos nesta aula até aqui e vamos em seguida tratar das empresas em geral, demonstrando a vocês todas as peculiaridades das contribuições devidas por essa empresa quando contrata essas diversas possibilidades de segurados para prestação de serviços. Até lá, gente!